Olá, meu aluno da Escola da Prevenção, aqui é o Herbert Bento falando. Sejam bem-vindos a essa videoaula. Hoje a gente vai resolver a questão 23. Essa questão surgiu na prova da Petrobras de dezembro de 2014, pela banca CES Gran Rio. Um detalhe importante, se você é meu aluno do método AP8S, técnico de segurança aprovado em concursos, você vai encontrar essa resolução lá na sua sala de aula virtual. Se você não é meu aluno do método AP8S, você está vendo essa videoaula aqui no espaço de aula grátis da Escola da Prevenção para que você possa, ponto 1, aprender sobre insalubridade por agentes químicos. Ponto 2, degustar um pouquinho do meu método de ensino que eu sempre gosto de usar com os meus alunos do método AP8S, ok? Muito bem, vamos atacar então a questão aqui de número 23. Eu vou ler para vocês essa questão, ok? Temos ela aqui na tela, questão de número 23, leiam comigo. O técnico de segurança do trabalho de uma empresa metalúrgica, com o objetivo de avaliar as condições ambientais do posto de trabalho do pintor, realizou 3 medições ambientais da substância química chileno. Na tabela abaixo, encontram-se relacionados os tempos de exposição a cada um dos valores das medições encontradas. Então a gente tem aqui uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna temos o número da medição. Na segunda coluna, temos o tempo de exposição em horas. Na terceira coluna, temos os valores encontrados em ppm, partes por milhão. Tá legal? Então, esse trabalhador, naquele determinado ambiente de trabalho, ele ficou 4 horas exposto a uma concentração de 100 ppm, 2 horas exposto a uma concentração de 60 ppm e 2 horas exposto a uma concentração de 80 ppm. E aí a questão nos diz o seguinte: sabendo-se que o limite de tolerância do chileno é de 78 partes por milhão, ppm, após o cálculo em ppm da concentração média e do valor máximo, constatou-se que a atividade era. E aí a questão nos dá 5 opções: insalubre, com concentração média de 80 e valor máximo de 85,8, insalubre, com concentração média de 85 e valor máximo de 97,50, insalubre, com concentração média de 85 e valor máximo de 117, salubre, com concentração média de 70 e valor máximo de 156, e salubre, com concentração média de 70 e valor máximo de 234. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Vamos voltar ao nosso mapa mental para agora a gente aprender um pouquinho de teoria e resolver esse exercício, porque no método AP8S é assim que a gente trabalha. Para cada questão de prova, a gente vê a teoria por trás daquela questão, então a gente aprende um pouco de teoria e já aplica de imediato. Muito bem, então vamos lá, questão de número 23. Bom, pessoal, antes de mais nada, você precisa saber que para agentes químicos, nós temos 2 tipos de limites de tolerância: a média ponderada e o valor teto. Como é que você vai saber, em primeiro lugar, se um determinado agente químico ele deve ser considerado a insalubridade por média ponderada ou por valor teto? Se você olhar para o quadro 1 da norma, você vai perceber que na tabela dos agentes, a segunda coluna, na verdade, vai te determinar se aquele agente é por valor teto ou não. Então aqui onde está marcado esse sinal de mais, na coluna valor teto, indica se aquele valor é um valor teto. E aí sim, em qualquer momento, dentro do dia de trabalho, a concentração ultrapassar esse valor, ele será considerado insalubre. Vamos ver aqui para o chileno, que é o último agente químico na lista, não tem nada indicando o valor teto. Então realmente ele é por concentração média, conforme a gente viu no enunciado aqui da questão. Se o limite de tolerância do chileno fosse por valor teto, com certeza estaria explícito aqui no enunciado do exercício. Como ele não falou nada, está falando de concentração média, a gente pode presumir, só lendo a questão, que o chileno não é por valor teto, então é por concentração média, tá legal? Vamos voltar lá para o mapa mental.
Ok, sabemos que o chileno é por média ponderada. Vejamos agora o passo a passo que você vai aprender nesse momento para poder resolver esse tipo de questão e aplicar também no seu dia a dia profissional. Se você não tem interesse em concurso público, o que você vai aprender aqui vai ser útil na sua vida profissional, tá legal? Então, para sabermos se o ambiente está insalubre, a gente vai seguir um passo a passo em 6 etapas. A primeira coisa que você vai fazer é multiplicar a quantidade de horas pela concentração para cada uma das medições que foram feitas. Na primeira medição, temos 4 horas de exposição a 100 ppm, então 4 vezes 100 igual a 400. Na segunda medição, temos 2 horas a 60 ppm, então 2 vezes 60 igual a 120. Na terceira medição, temos 2 horas a 80 ppm, logo o total dá 160. E aí, feito isso, você vai totalizar, ou seja, somar esses 3 resultados. 400 mais 120 mais 160, e isso dá 680. E depois você vai dividir pelo tempo total das medições. Bom, fizemos 3 medições, na primeira 4 horas, na segunda 2 horas, na terceira 2 horas, então no total nós temos 8 horas. Então você vai dividir o resultado que você encontrou na etapa anterior, 680, por 8, e isso dá 85. Então a concentração média é 85. E a questão, ela nos informou o quê? A questão nos informou que o limite de tolerância do chileno é de 78 ppm. Ora, se a concentração média é 85, logo vemos que já podemos saber que o ambiente está insalubre porque 85 superou o limite de tolerância de 78. Agora, observa que na questão, no item B, temos insalubre com concentração média de 85 e também encontramos esse mesmo texto na questão C. O que varia entre a questão B e a questão C é o valor máximo, ok? O valor máximo. Então, pessoal, como eu disse, quando você trabalha com limite de tolerância por média ponderada, você tem que olhar para 2 valores. Você tem que comparar com o limite de tolerância propriamente dito, que é de 78 ppm, mas você precisa calcular também o valor máximo. E é aí que vai entrar o famoso fator de desvio, que é o que você vai aprender agora. Vamos voltar lá para o mapa mental. Voltando aqui ao mapa mental, já temos a concentração média de 85, sabemos que está acima do limite de tolerância. Então o que você tem que fazer, né? Uma vez que você calculou a concentração média, é comparar com o valor, né? Já fizemos essa etapa até, já vimos que 85 é maior que 78, logo o ambiente é considerado insalubre. Essa é a etapa 2 do passo a passo, comparar com a tabela do anexo 1 da NR15. No caso desse exercício de prova, ele não te deu a tabela, mas ele te disse que para chileno o valor médio máximo é de 78. Muito bem. A terceira etapa é encontrar o tal do fator de desvio. E aí você precisa, se você é concurseiro, se você quer ser um técnico de segurança aprovado em concurso, você precisa conhecer essa tabela do fator de desvio, lá do anexo 11 da NR15. Como é que é essa tabela? Ela vai te dizer o seguinte, olha, para agentes cujo limite de tolerância é menor ou igual a 1, o fator de desvio é 3. Calma que você já vai entender como que vai entrar esse fator de desvio, tá? Eu já vou te explicar. Por enquanto você vai aprender aqui comigo como que você memoriza de um jeito fácil essa tabela, tá legal? Ela diz também o seguinte, não se assusta com o que você está vendo aqui não, que eu vou te mostrar exatamente como é a tabela e depois eu vou mostrar para você um jeito fácil de você na hora da prova desenvolver a tabela, tá? Fica tranquilo, mas só me acompanha por enquanto. Bom, limite de tolerância menor ou igual a 10, porém maior que 1, tá? Então você vai usar o fator de desvio 2. Se o limite de tolerância for maior do que 10 e menor ou igual a 100, ou seja, estiver entre 10 e 100, você vai usar o fator de desvio de 1,5. Depois, se o limite de tolerância estiver entre 100 e 1000, você vai usar o fator de desvio de 1,2. E se o limite de tolerância for acima de 1000 ppm, você vai usar o fator de desvio de 1,5. Agora, me acompanha aqui, porque eu vou explicar para você como que na hora da prova você vai fazer manualmente essa tabelinha para você conseguir encontrar, acertar a sua questão. Bom, na hora da prova você vai pegar a tua folhinha de rascunho e vai fazer assim, ó, 0, 1 na primeira linha. E aí você vai repetir o 1 na segunda linha. Tá legal? Você vai repetir o número à direita
na primeira posição da segunda linha, você vai repetir 1. E você vai multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. Agora você pega o 10 e escreve na primeira posição da terceira linha, repete. E aí você pega agora o 10 e multiplica por 10, dá 100. Repete o 100 aqui. Multiplica o 100 por 10, dá 1000. Certo? Repete o 1000 aqui. O que você está fazendo aqui? Você está construindo de um jeito prático a tabela para você encontrar o fator de desvio. Tá legal? Porque na prova ele não vai te dar isso. Então você tem que, é uma coisa que você precisa memorizar. Só que aqui eu estou ensinando, e eu gosto sempre de ensinar dessa forma prática para os meus alunos do método, uma dicasinha, né? Uma tática para você montar essa tabela na hora da prova sem ter que gastar muito recurso de memória, de um jeito prático, tá legal? Então, muito bem, montou isso daqui, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui os fatores de desvio. Você tem que saber que entre 0 e 1, o fator de desvio é 3. Tá legal? Entre 1 e 10, o fator de desvio é 2. Entre 10 e 100, você vai dividir 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas cuidado, que isso só funciona para essa terceira linha. Dividir 3 por 2. Na quarta linha, você vai pensar assim, ó, bom, se aqui é 1,5, qual é o próximo? 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 e vou colocar no meio. 1,25. E aí, para o último, vai ser 1,1. Tá legal? O que eu sugiro para o concurseiro? Você fazer esse procedimento aqui no papel com lápis, né, lápis ou caneta, o que você achar melhor, fazer esse procedimento pelo menos aí umas 10 vezes, tá? E tentar recordar isso na véspera da prova, para você memorizar isso daqui. Porque eu só tenho uma coisa que eu vou te dizer, isso vai cair na próxima prova da Petrobras, se você souber, você já vai acertar uma questão. Tá legal? Muito bem, então temos aqui a nossa tabela, construímos a nossa tabela. Bom, aí a gente vai pensar assim, qual é o limite de tolerância do chileno? Não é 78 que a questão deu pra gente? 78 está nesse intervalo. 78 é maior do que 10, é menor do que 100. 78 está nesse intervalo aqui. Então o fator de desvio é 1,5. Tá legal, meu amigo? 1,5. Muito bem, vamos voltar lá agora para o nosso mapa mental. Muito bem, encontramos que o fator de desvio é 1,5. Qual é agora o quarto passo? A gente vai multiplicar o 1,5 pelo limite de tolerância tabelado. O limite de tolerância tabelado é 78. Aí você vai fazer essa continha aí, ó. 1,5 vezes 78 é igual a 117. Tá perfeito? Então você encontrou o valor máximo. Cuidado para não confundir valor máximo com valor teto. Não tem nada a ver, tá legal? Valor máximo. Muito bem. Ok. Muito bem. E aí o que você vai fazer no próximo passo? Você vai comparar o quê? Você vai comparar o valor máximo da medição, tá? A concentração máxima que você encontrou na medição com esse valor máximo. Bom, a nossa primeira medição, aquela de 4 horas, tinha uma concentração ambiental de 100 ppm. Mas, usando o fator de desvio, nós encontramos que era 117. Então você vai comparar 100 com 117. Como 100 é menor do que 117, pelo critério do valor máximo, o ambiente não seria insalubre. Só que aí você vai fazer esses dois critérios, o do valor médio e o do valor máximo. Se qualquer um dos critérios, ou os dois, der insalubre, então o ambiente é salubre. Tá? Essa é a última etapa do nosso método. Se apenas um dos valores, médio ou máximo, ficar acima do limite, então é insalubre. Tá legal? Então, pessoal, 117. Vamos voltar lá para a nossa questão? Tá aqui, ó, 117. Então temos o quê? Que a resposta correta é a letra C. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Lembrando que para os alunos do método da P8S, técnico de segurança aprovado em 8 semanas, essa aula também está para você lá na sua sala de aula virtual, assim como a resolução de todas as questões aqui dessa prova da Petrobras, tá? E para você que é aluno da Escola da Prevenção, espero que esse conteúdo tenha sido útil para que você aprendesse um pouco mais sobre agentes químicos e sobre as tabelas do anexo 11 da NR15, tá legal? Lembrando que
em qualquer ambiente que você estiver vendo esse vídeo, seja no site da Escola da Prevenção, seja no YouTube, ou seja na sala de aula virtual dos alunos do método da P8S, aqui embaixo desse vídeo tem um campinho para você colocar os teus comentários. O teu comentário é a minha energia. Quanto mais você comenta, mais eu consigo ter energia para acordar de manhã, tomar meu café e fazer essa aula aqui para você com todo esse entusiasmo e essa metodologia aí didática, tá legal? Então é isso, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque assim você fica sabendo antes que todo mundo, toda vez que a gente colocar uma nova aula gratuita aqui para você. Tá joia? É isso, grande abraço e até a próxima.